eletrônico no país, mas a Anvisa reforçou que é proibido. E tem recado para quem precisa de um incentivo para parar. Hoje eu consigo me ver melhor, mais disposta, menos cansada. E eu acho que só teve benefícios em abrir mão do cigarro eletrônico. Familiares e amigos se despedem da diarista que morreu ontem naquele acidente no ponto de ônibus da rodoviária do Plano Piloto. Gosta de chocolate? Vai ver que faz bem até para a pele, acredita? Eu sou Viviane Costa. Vem comigo, vamos começar juntos o nosso jornal? Olha, sabe aquela proposta que amplia vários auxílios, cria outros benefícios sociais para começarem a valer por agora? Passou pela comissão especial e agora a expectativa é de que o plenário da Câmara dos Deputados aprove tudo hoje ainda, depois de muita articulação política, viu? Sônia Guerreiro está acompanhando essa movimentação, então a gente vai direto lá para o Congresso conversar com ela ao vivo. E Sônia, conta pra gente, assim, deve ser aprovado hoje ainda, que todo mundo está querendo saber, né? Assim, já dá para adiantar o que vai valer de fato aí com essa proposta? Oi, Vivi, muito boa noite para você, para quem nos acompanha. Com certeza, né, a expectativa de quem pode receber isso é grande. O plenário da Câmara está discutindo nesse momento a proposta, mas a expectativa é que essa sessão ainda vá longe aí, que chegue até de madrugada, porque realmente a tentativa é de votar em dois momentos, 2 turnos, essa PEC dos benefícios ainda hoje. E aí o texto que está aqui não mudou nada em relação àquele que veio do Senado, então continua mantido, então, o Auxílio Brasil, um aumento de 50%, vai passar de R$400 para R$600. O Vale Gás dobrado, ou seja, o equivalente a um botijão de gás a cada 2 meses. Tem também a criação do auxílio diesel para os caminhoneiros de R$1.000 e do auxílio taxistas, que ainda não está definido o valor que vai ser para taxistas credenciados. Havia uma expectativa também de inclusão de motoristas de aplicativo aqui na Câmara dos Deputados, mas o relator da proposta disse que não havia como quantificar, não tinha como saber quantos são esses motoristas que estão pelo Brasil e por isso não teve como incluir nessa proposta. Além do que, se incluísse também, era possível que ela ficasse, então, para uma aprovação a posteriori. Então, por isso, ele resolveu não fazer essa inclusão. Depois, caso seja aprovada aqui pela Câmara dos Deputados, deve ter uma sessão de promulgação para dar validade a essa proposta já na segunda-feira à tarde. Depois disso, então, a PEC passa a valer e o governo, então, a partir daí, vai poder anunciar como serão feitos esses pagamentos de cada auxílio, né, dos que já existem e também daqueles que serão criados. Vivia com você. Obrigada, muita gente aí de olho, né, nesses benefícios aí nessa proposta. Valeu, viu? Lá no Novo Gama, no entorno, o pessoal não tem um dia de paz, gente. Nós mostramos há pouco tempo que estavam furtando por lá palmeiras de um canteiro público, ali no meio da cidade. Agora tem criminoso furtando, sabe o quê? Olha aí. Câmeras de segurança instaladas pela prefeitura flagraram um momento em que um homem furta uma placa de pare no bairro 5HC, na área central do Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Segundo o prefeito, nos últimos dias foi iniciada uma operação de sinalização e esta é a segunda placa furtada. A gente percebeu que em alguns períodos, quando nós fizemos alguns recapeamentos, em alguns bairros mais distantes, algumas placas têm sumido, desaparecido. Porém, no centro da cidade, essas têm sido novidade. Em março, nós mostramos aqui no SBT Brasília outro problema. Palmeiras colocadas pela prefeitura em um canteiro da cidade estavam sendo alvos de criminosos e o espaço precisou ser protegido com grades. Nem isso adiantou. Levaram as plantas e as ferragens. Olha os vergalhão. Isso aqui foi os que sobrou. Todas delas tá com um vergalhão aqui de 1 metro, travada, embaixo e em cima. A gente botou isso aqui nas palmeiras tudinho. A prefeitura lembra que furtar placas ou qualquer peça do patrimônio público é crime e pode resultar em pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. E o prefeito lembra que em crimes contra o patrimônio, o prejuízo é de todos. Nós estamos fazendo uma cidade totalmente recapeada, toda sinalizada para poder evitar acidente, informar o morador, a pessoa que chega na cidade. Infelizmente, fica o prejuízo para toda a população.
Não dá, né? Olha, a polícia prendeu o segundo dos 3 suspeitos de cometerem um roubo contra um casal. Foi em abril, na quadra 114 da Asa Sul. E olha só a situação. Adonizedeque Alves, de 30 anos, que vai ter a foto aí para você dar uma olhadinha. Ele foi preso enquanto aguardava por uma cirurgia no hospital de base, depois de ter sido atropelado. O assalto foi gravado, gente. E a gente tem aí imagens do circuito de segurança que registraram o momento em que o trio chega no prédio e espera o casal passar pelo pilotis. Eles ficam disfarçando ali, né? E em seguida, depois que um olha para o lado, o outro olha para o outro, de repente ali o casal aparece e aí eles vão em direção aos dois e roubam os celulares. O Wellington Oliveira Santos já havia sido preso no mês passado e agora a polícia tenta identificar o último envolvido. Foi enterrado hoje em Taguatinga o corpo de Gisele Boaventura, a diarista que morreu ontem, naquele acidente de trânsito que chocou a cidade. Ela estava no ponto de ônibus lá na rodoviária do Plano Piloto quando foi atropelada. A todo momento chegavam amigos e familiares que vieram prestar as últimas homenagens. Coroas de flores foram enviadas a Gisele Boaventura Silva, de 54 anos. Ela foi vítima do acidente de ontem na plataforma superior da rodoviária. Gisele foi arremessada do viaduto e caiu no eixo monumental. Morreu na hora, deixando 3 filhos. O velório foi aqui no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. Os familiares preferiram não gravar entrevistas, mas disseram que Gisele estava indo para o Lago Norte, onde trabalhava como diarista. A mulher já se preparava para se aposentar no ano que vem. Assim, conseguiria se dedicar mais ao artesanato e também aos 3 netos. As outras 4 vítimas do acidente foram levadas para o hospital de base. 3 já receberam alta. Apenas Maria José Castro, de 40 anos, continua internada. Ela passou por cirurgias e aguarda para ser transferida para a enfermaria. O caso está sendo investigado pela 5ª DP. O motorista Ronaldo Soares, de 54 anos, prestou depoimento e contou que sofreu uma convulsão. A esposa dele, que também estava no carro, e outras pessoas que estavam no local do acidente confirmaram a informação. A gente sabe aqueles cigarros eletrônicos que muitas pessoas usam, achando inclusive que faz menos mal à saúde? Pois é, a venda é proibida no Brasil desde 2009. Aí a Anvisa chegou a abrir uma discussão para poder reavaliar essa proibição, mas agora reforçou os riscos que esse cigarro representa. Este é o tão famoso cigarro eletrônico. Também chamado de vape, ele tem bateria de lítio e um cartucho ou um refil que armazena o líquido. Vitor conhece bem o produto. Aos 23 anos, ele já usa o vape há 6, quando um amigo trouxe um do exterior. A gente achou diferente, achou interessante. Ele é mais prático, é mais saboroso do que o nargue. Então, acabou sendo um atrativo, né? Desde então, Vitor fuma o produto por cerca de 30 minutos, todos os dias. Em casa, em festas, ele conta que tem uma sensação de alívio do estresse, mas que já passou mal 2 vezes. A primeira vez foi porque eu fiz a compra de um líquido que não tinha procedência, né? E a outra foi um uso exagerado dos pods, que acabou me acarretando um problema na garganta. Na internet, em distribuidoras, em bares, quem usa cigarro eletrônico diz que compra o produto com facilidade. Mas o fato é que a venda do vape no Brasil é proibida pela Anvisa desde 2009. E nesta semana a agência reforçou esse impedimento. Não se pode importar os vapes, nem fazer propaganda sobre o tema. A Anvisa ainda indicou a adoção de medidas para coibir o comércio irregular desses produtos, entre elas a realização de campanhas educativas e o aumento da fiscalização. São necessárias ações conjuntas para coibir o contrabando e impedir que esses produtos cheguem até os jovens e adultos que ficam expostos a eles. Esta pneumologista concorda com a Anvisa e afirma: não há uso seguro do cigarro eletrônico. Ele tem várias substâncias químicas tóxicas para o pulmão. Pode dar tosse, falta de ar, inflamar o pulmão de uma forma aguda. Pode piorar pacientes que já têm doença pulmonar, pacientes que têm asma, pacientes que já têm problemas pulmonares crônicos, podem piorar com o uso do cigarro eletrônico. E a longo prazo, a gente sabe que tem risco de dar câncer no pulmão. De acordo com pesquisa do IBGE, em 2019, em Brasília, quase 31% de estudantes de 13 a 17 anos já tinham experimentado cigarro eletrônico. Hábito cada vez mais comum entre os jovens, Vitória logo percebeu os efeitos negativos do vape. Entre eles, um grande cansaço.
Por isso, resolveu parar com o uso 2 anos depois de ter começado. Hoje eu consigo me ver melhor, mais disposta, menos cansada. E eu acho que só teve benefícios em abrir mão do cigarro eletrônico. Valeu a pena, né? Olha só, gente, para quem anda de metrô, atenção, viu? Ele ficou parado ali no começo da noite de hoje por causa de um acidente. A assessoria da companhia informou que um homem teria caído nos trilhos e que resultou na parada dos trens entre as estações 114 Sul e Guará. Os bombeiros prestaram atendimento e a circulação dos vagões já voltou, então, ali a circulação já voltou ao normal e não há informações sobre o estado de saúde dele. Então, se tiver qualquer atraso, já sabe aí o motivo. Aquele homem que usou um facão para ameaçar a namorada e agredir um vizinho foi preso e não tem chance de alegar legítima defesa pelo crime, viu? Matheus Henrique Alves Silva, de 24 anos, foi detido pela Polícia Militar após ter a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio. O agressor decepou a mão do policial militar reformado de São Paulo, Leandro Percivale, de 37 anos. Se condenado, o autor pode pegar uma pena máxima aproximada de até 20 anos, devendo aqui ser destacado que se trata de um crime hediondo, que tem consequências jurídicas muito mais rígidas. A PM abordou o carro que a tia do Matheus dirigia e ela disse onde o jovem estava. Ele foi encontrado na sala, na casa da família, no Paranoá Parque, e levado para a delegacia da cidade. A gente conhece já bem ele, já foi preso diversas vezes pela Polícia Militar. Leandro foi atingido na mão por um golpe de facão. Foi na madrugada de sábado, na quadra 905 da Asa Norte. Ele acordou com os gritos da companheira do suspeito, que estava sendo ameaçada de morte no meio da rua. Ao tentar defendê-la, teve a mão arrancada. Agora, o alívio de ver o agressor na prisão. Uma mulher foi vítima de uma tentativa de estupro lá no Sol Nascente. Pelas imagens, a gente vê aí um homem abaixando ali as calças enquanto segue a jovem e logo em seguida as câmeras mostram um rapaz correndo. As imagens não mostram, mas o rapaz chegou a agarrar a mulher. Segundo a vítima, ela pediu socorro e um tio dela surpreendeu aí o agressor. O caso aconteceu na manhã de ontem e a polícia tenta identificar essa pessoa aí. O ex-governador José Roberto Arruda conseguiu uma decisão na Justiça que libera o caminho para que ele se candidate nas eleições de outubro. Vitória Mello explica para a gente. O Superior Tribunal de Justiça restabeleceu os direitos políticos do ex-governador José Roberto Arruda. O presidente do STJ, Humberto Martins, suspendeu os efeitos de 2 condenações do ex-governador por atos de improbidade administrativa, no escândalo conhecido como Caixa de Pandora. Os advogados de Arruda argumentaram na Justiça que novas mudanças na lei de improbidade favorecem o ex-governador. Entre elas, a alteração do prazo para que o Estado possa punir um condenado. Com a decisão, Arruda pode se candidatar nas eleições de outubro, enquanto aguarda que o Supremo Tribunal Federal julgue a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei de improbidade administrativa. A defesa do ex-governador já informou que agora cabe a ele decidir livremente se deseja concorrer a algum mandato eleitoral. Nossa produção entrou em contato com o ex-governador para saber quais os planos políticos dele, mas não teve retorno. Mais 4 pacientes aqui no DF estão com suspeita de varíola dos macacos. A Secretaria de Saúde informou que todos são homens. 3 com idade ali entre 20 e 39 anos e o outro é um adolescente. O Ministério da Saúde foi notificado e as amostras foram enviadas para análise do laboratório de referência lá no Rio de Janeiro. No último sábado foi confirmado um caso positivo aqui no DF de um homem com histórico de viagem internacional. O adolescente que está internado com raiva humana aqui no DF continua em estado grave, segundo a Secretaria de Saúde, viu? O caso foi confirmado nesta semana, a gente explicou ontem o que essa doença pode causar e o que a gente faz para evitar. O jovem foi infectado em maio após ser arranhado por um gato e foi internado um mês depois, quando começou a apresentar os sintomas da doença. A gente aproveita para lembrar que está tendo aquela campanha de vacinação de cães e gatos, viu? Lá no site da Secretaria de Saúde, inclusive, você consegue informações sobre os locais que estão sendo feitas essas vacinas. É o saúde.gov.br. É isso mesmo, produção? Acho que eu errei aqui. É isso mesmo.
Uma operadora de telefonia foi condenada a pagar uma indenização por importunar uma consumidora. Renata Gorga vai falar aqui pra gente. Boa noite para você. Inclusive, isso é um alerta, né, para que outras parem de mandar tantas mensagens assim para o consumidor, né? Pois é, Vivi. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Segundo a decisão, essa cliente começou a receber ligações diversas e também mensagens de texto e por aplicativo em outubro do ano passado. E olha, não tinha hora para essas ligações, esses contatos acontecerem. Geralmente era inclusive à noite que eles ligavam e de várias linhas telefônicas. Então o que essa cliente disse é que nem tinha como bloquear o número, porque ela não sabia de onde viria essa ligação. Ela disse também que chegou a procurar a empresa, pediu para que os contatos fossem encerrados, mas nada disso foi feito. Geralmente eram para oferecer serviços. Por causa dessa não suspensão, então, essa empresa foi condenada a pagar R$3 mil a essa cliente por uma indenização de danos morais. Vivi. Obrigada, Renata. Olha só, gente, eu estava em dúvida ali com relação ao site, é porque estava faltando um DF, né? saúde.df.gov.br, viu? E desde a noite de ontem, moradores do Sudoeste, Octogonal e Cruzeiro estão sem fornecimento de água pela CAESB por conta do rompimento de uma adutora que fica ali em frente ao parque da cidade e da sede da Polícia Civil. Motoristas que passaram pelo local ontem, olha só, mandaram para o SBT essas imagens aí da pista alagada. E em nota, a CAESB informou que o rompimento dessa adutora foi causado pelas obras do viaduto do Sudoeste. O fornecimento de água deve voltar aos poucos a partir das 11 da noite. Caso não volte o abastecimento, o morador deve ligar para o número 115. Lembrando que nem todos chegaram a ficar sem água, porque existe ali uma determinação para que os moradores tenham também uma reserva de água. E os bombeiros fizeram um resgate diferente hoje, viu? Foi lá no Núcleo Bandeirante e salvaram 12 vidas. Olha aí, a primeira foi a mamãe pantera. E logo depois, 1, 2, 3... Um a um, foram retirados 11 filhotinhos. O trabalho não foi fácil. 5 bombeiros se revezaram para cavar um buraco maior até chegar ao esconderijo que a cadela fez para dar à luz. Segundo a dona, Pantera estava sumida há 5 dias. E foi o choro dos filhotinhos que ajudou a dona a achar o local. Ela, então, pediu ajuda aos bombeiros porque a cadela não conseguia sair de lá sozinha. Ela está respirando, acho que ela está viva. Deve estar bem fraca, né? Um alívio ao conseguir resgatar mãe e filhotes, todos com vida. Que fofo, né? Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, viu? E na volta a gente também vai falar sobre chocolate. Você gosta? Pode ser usado até como produto de beleza, gente? Me espera, já volto. Olha, que chocolate melhora o humor, essa você já ouviu falar, né? Mas que faz bem para a pele, você sabia? Na verdade, são várias as formas de consumir chocolate e só de falar já dá água na boca, né? Pode até ter quem não goste, mas é minoria, viu? Ele está entre as paixões dos brasileiros e tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. De acordo com uma pesquisa nacional, durante o período de isolamento provocado pela pandemia, o consumo de chocolates aumentou em quase 70%. Mas você sabia que o chocolate tem um dia para chamar de seu? No mundo todo, o dia 7 de julho é dedicado à iguaria. Ele merece, até ficar nesse formato que a gente conhece, dá trabalho, viu? Cal vem da Bahia, é fermentado e seco lá, e aqui a gente torra, descasca, refina e faz o choque térmico, que é a temperagem até o embalo. E o chocolate também deixa a gente mais feliz. E nem a história é para vender mais. Isso foi comprovado em estudos. Entre as substâncias do cacau, tem um responsável pela produção de endorfina e serotonina, que dão aquela sensação de paz, relaxamento e bem-estar no corpo e na mente. Só que além de ser essa gostosura, o chocolate, além de alegrar nossa vida, adoçar o nosso dia, ter sido utilizado também como produto de beleza. Já imaginou passar ele no rosto? E a repórter Vanessa Vitória testou essa ideia. Será que deu certo? Nós vamos saber se o chocolate que eu tanto amo é mesmo poderoso na hora de cuidar da beleza. Chocolate derretido, mistura pronta, agora é só aplicar a máscara. O chocolate a gente coloca como um ingrediente a mais nos nossos tratamentos, para quê?
para poder vir com ação antioxidante, que ajuda ali nos sinais de envelhecimento, potencializando, ajudando no clareamento das manchas. É altamente nutritivo, umectante, então a gente utiliza ele junto com a nossa máscara de ganache para poder dar uma revitalização para a pele. Ai, que delícia, hein, gente? Olha, a gente vai terminar o jornal hoje com imagens ao vivo, com imagens cedidas pelo DR. Aqui, olha só como é que o trânsito está muito carregado. Aqui a EPTG, acesso ao Jockey, logo depois ali do Guará. Então, para quem estiver voltando para casa, vai com muito cuidado, porque aqui você vai ter que ter paciência, viu? Obrigada pela sua companhia hoje. Eu te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Um beijo e até amanhã.